Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do Leonardo Jardim, Flamengo 2, Cruzeiro 1. Eu já sabia. Jardim, boa noite, Thiago Lima do GE, parabéns pela classificação. Queria começar te perguntando, Jardim, primeiro pedindo para você avaliar a atuação do Pedro hoje, uma atuação que ele foi garçom, deu as 2 assistências no jogo, fez uma grande partida. Queria te perguntar também se o seu plano inicial já era, desde o início, começar com o Pedro, se teve influência a pancada que o Bruno Henrique sofreu e não ter viajado, de estar com essa dor. Qual foi a sua decisão para escalar o Pedro hoje? Obrigado. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, antes de falar do jogo, agradecimento especial a toda esta torcida, não é? Foi magnífico, foi o 12º jogador, um ambiente fantástico, com as torcidas a nos apoiar durante todo o jogo. E essa minha primeira mensagem vai para eles. Em relação ao nosso jogo, acho que foi um jogo extremamente bem conseguido, uma primeira parte muito forte. Depois tivemos falta de eficácia, porque podíamos ter saído com mais do que um gol. A segunda parte, boa reação do adversário. No primeiro chute, quase à baliza, acaba por fazer um gol. E depois voltamos a reagir e tomar o comando do jogo. Acho que é uma vitória justificada. Sempre um jogo difícil. Eu estava ali a falar com o meu staff nos últimos 2 anos, que é estes 2 efetivos, mais ou menos, do Cruzeiro e do Flamengo. Os jogos foram sempre extremamente cerrados. Já o ano passado foi, e este ano também acabou por ser. E para finalizar, em relação à opção do Pedro, tinha sido uma opção no jogo em casa, tínhamos mais posse, tínhamos mais construção. Era uma opção já planeada para este jogo e por isso ele entrou. O Bruno estava disponível no último jogo, não foi a Mirassol ainda pela pancada, mas estava totalmente disponível agora. Mas foi uma opção estratégica porque sabíamos que íamos ter mais volume do que aquele que não tivemos no primeiro jogo no Mineirão. Jardim, boa noite. Aqui na frente. Marcelo Braga, estamos ao vivo no Paramount Plus, aqui, do seu lado direito. O Arthur Jorge acabou de sair daqui e admitiu que o Cruzeiro teve muita dificuldade no primeiro tempo, o Flamengo teve o controle do jogo. Queria a sua avaliação, por que o Flamengo foi tão superior nesse primeiro tempo, por que teve tanto volume, e se, na sua opinião, o Flamengo é o melhor time dessa Taça Libertadores. Obrigado. Não, é assim, acho que é uma forma muito correta de abordar o jogo, não é? Só quem viu, esteve no estádio, sabe que nós fizemos uma grande primeira parte com uma pressão muito alta, com toda a gente a procurar a bola mesmo no meio campo adversário, depois com uma boa qualidade técnica, mesmo com a Arrasca e com o Pedro, que muitas vezes havia sempre dúvidas se eles dois eram capazes de pressionar, e a gente verifica que também é possível. E acho que é uma análise correta do treinador do Cruzeiro. Como eu disse anteriormente, também os primeiros 10 minutos da segunda parte não foram muito bem conseguidos. Tive a reação do adversário, mas depois voltamos outra vez a controlar a partida, e é uma vitória extremamente justificada. Com certeza que eu estou muito feliz de termos qualificado a equipa. Não gostava que fosse o Cruzeiro que fosse eliminado, mas na vida é assim. O importante é importante que eles agora nas outras provas consigam os seus objetivos e nós o nosso caminho. Boa noite, Jardim. Lucas Bayer do Lance, parabéns pela classificação. A gente vem falando desde 2019, cada temporada que passa o Arrascaeta vive o seu melhor momento, né? E hoje ele marca um golaço numa assistência muito importante também do Pedro, como disse o colega. Você acha que o Arrascaeta ele vive hoje, o prime dele pelo Flamengo, a melhor forma dele? Ano passado foi uma temporada artilheira, né, com o Felipe Luiz aqui, hoje com você, decisivo nessa Libertadores, no jogo de hoje. Você acha que o Flamengo tem esse privilégio de contar com um jogador como o Arrascaeta, o camisa 10, que faz muita falta no futebol brasileiro, enfim, no mundo inteiro? Você acha que ele vive o seu melhor momento no Flamengo? Eu já vos disse isso algumas vezes, mas a seguir há pessoas que cortam um pouco daquilo que eu digo e depois metem outras. O Arrasca é um jogador fantástico, Tenho pena
é que ele já não consiga fazer todos os jogos, 2 em 2 dias, 90 minutos e tenha esse andamento. Mas isso eu expliquei isso já, mas muita gente, ele não gosta do Arrasca, ele quer mais um meio, ele quer isto, ele quer aquilo. Mas, o que é que eu vou dizer? O Arrasca é um jogador fantástico, já o ano passado fez uma campanha espetacular e com uma gestão também do treinador, que eu vi muitas vezes, ele jogava 60 minutos, não jogava, depois jogava, entrava 30 e essas coisas todas, e esse jogador que nós pretendemos para termos sempre presente, porque ele é um jogador que é importante estar presente. Quer de início, quer entrar, é um jogador que consegue, principalmente em pequenos espaços, na definição, ter uma qualidade acima da média. Jardim, Raíza Simplício aqui da Placar. Você falou há pouco sobre a tua opção hoje pelo Pedro por ter sido estratégica. Bruno Henrique estava à disposição, mas hoje você optou pelo Pedro por ser uma questão de estratégia. O Bruno Henrique foi titular na Libertadores, acho que em todos os jogos até hoje. Eu queria entender de você como é que você decide quem vai jogar, se é o Pedro ou se é o Bruno Henrique como centroavante, porque ano passado o Bruno Henrique já chegou até a falar que se o Pedro está à disposição, ele prefere que o Pedro jogue de centroavante do que ele. Mas eu queria entender como é que você analisa, o que você analisa para escolher entre um ou outro para começar como centroavante. Bem, a primeira coisa que eu analiso é se vamos ter muita posse de bola e vamos ter um jogo mais apoiado, e aí o Pedro é extremamente muito bom. Se o adversário também tem qualidade técnica, que constrói muito, principalmente no jogo em casa, e aí acho que o BH também teve um papel fundamental, a pressão na frente, que é isso que ele também é extremamente bom, transição, nunca deixou o adversário subir linhas porque tinha essa capacidade, um pouco aquilo que ele fez hoje no segundo tempo. O Pedro é um goleador, e quando a gente consegue reunir as melhores condições, ele é um goleador, mas como eu falei do Arrasca, ele é um jogador extremamente importante para mim, como treinador, para o Flamengo, mas também não é aquele jogador que pode jogar todos os jogos 90 minutos. É igual, eu vou falar da mesma coisa do que falei do Arrasca, é um jogador espetacular, um jogador com uma qualidade técnica acima da média, mas para jogar com a intensidade que ele está a jogar hoje em dia, que ele hoje em dia está a jogar com uma intensidade diferente, ele vai atrás, ele defende, ele vai, ele volta a marcar, ele não consegue muitas vezes jogar 90 minutos, nem jogar 3 jogos sempre seguidos, por isso aí é a gestão do treinador, e os jogadores sabem que eu preciso deles todos, vocês estão a ver que este é um grupo que tem aqui uma certa rotatividade, um joga um, outro joga outro, e isto é o Flamengo. Eu não sou defensor do jogador A, o B, o C ou D, eu sou defensor do Flamengo. E a gente tem que utilizar as melhores opções dentro daquilo que temos. Hoje em dia, olha, hoje vimos o Jorginho já com dificuldades, o Ayrton que fez 3 jogos seguidos e eu ainda poupei-o contra o Mirassol, mas já estava com dificuldades, mas hoje não era de meter o miúdo, o Johnny. O Varela já ajudou, já ajudou, pode ser que o Varela possa jogar já o próximo jogo. Tudo isto é uma gestão, mas com certeza que há malta que quer que o seu jogador preferido jogue os jogos todos 90 minutos e o resto não interessa. Mas eu sou pago para fazer uma coisa diferente. Jardim aqui, boa noite. Jardim, em determinado momento, aqui atrás, a sensação que a gente tem é que em um determinado momento, nesse processo, desde o final da Copa do Mundo, o Flamengo empenhou muita força na janela de transferência para trazer novos jogadores, e aí quando fecha a possibilidade de inscrever para as oitavas de final, a sensação que eu tenho é que todo o departamento de futebol deixou a janela um pouco de lado e focou nesses 2 jogos contra o Cruzeiro para a classificação para as quartas de final. Eu queria saber agora, Flamengo classificado, tem pedidos seus para o José Botto para a chegada de reforços e tem também possibilidade, nesses próximos 13 dias de janela, de sair jogador do Flamengo? Obrigado. Em relação à janela, transferências, já vos disse que quer o clube tem pessoas responsáveis por isso, quer na linha que nós vamos orientar o clube, quer no mercado. Mas, mais uma vez, volto a referir que o nosso elenco tem vários jogadores
que são jogadores importantes, que às vezes não são tão valorizados, mas são jogadores importantes, jogadores que entram. Ainda agora estava a ver contra o Mirassol, o Araújo, que era um jogador que fazia-me falta, teve muito tempo parado, entrou e fez um grande jogo contra o Mirassol. E todas estas opções, as pessoas de exterior falam mais de mercado do que nós dentro. Mas com certeza, quando nós perdemos alguns, queremos recompor. Porquê que podemos recompor? Porque nós queremos esta energia. Eu acredito nesta energia coletiva da equipa, acredito esta energia em que o jogador que está fora, quando entra, dá intensidade ao jogo, dá qualidade. E eu, como gosto de jogar, e vocês sabem bem, uma da minha forma de jogar é através da intensidade. Todas as minhas equipas que eu treinei até eu tenho intensidade. E intensidade não dá para 2 em 2 dias jogar sempre os mesmos 6 substituições. É preciso meter carne fresca no assador e aí temos conseguido, principalmente quando está toda a gente disponível. Ainda bem que em termos físicos conseguimos já ter mais ou menos o elenco, com exceção do Nico, que está um pouco tocado. Termos o outro pessoal já disponível que é importante. É importante para este, como diz a brasileira, o rodízio, é importante para gerir a equipa. Jardim, tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, eu quero entrar até um pouco nisso que você citou agora, o Nico, que é sobre uma preocupação da torcida do Flamengo, que é a quantidade de jogadores que ficam muito tempo fora. O Nico está há 21 dias fora. O último jogo dele, foi há 21 dias, ou seja, não vinha jogando e acabou se lesionando mesmo sem jogar. O Alexandre também está 21 dias fora, o Vitão 21 dias, o Cebolinha 24 dias, e tem um jogador que não está machucado, mas que está muito tempo fora, que é o Saúl. O Saúl está 46 dias fora, e esse jogo que ele entrou, esse último jogo que ele entrou, foi um jogo de pré-temporada, que você rodou a equipe toda, então os jogos oficiais desde antes da parada da Copa do Mundo. Como é que você enxerga essa sequência tão grande de jogadores fora e até jogadores se lesionando sem nem mesmo jogar? Jogadores que, sem entrar em campo, acabam se machucando. Como é que você enxerga toda essa situação que também envolve o departamento médico do Flamengo? Obrigado. Pronto, em relação aos jogadores lesionados, a gente não pode fazer nada. Eu como treinador, tenho que esperar que eles se recuperem, não é? Eu, com certeza, que pressiono para ser o mais rápido possível para ter eles jogadores disponíveis para alimentar aquela ideia que eu falei anteriormente. As lesões a gente não pode falar. Em relação aos volantes, nós temos 6 volantes. Ok? Temos 6 volantes. É difícil, eu jogo 2, eu às vezes estico o Paquetá para meia. É difícil de meter 6 volantes ao mesmo tempo a jogar. Eu não posso fazer uma rotação. 2 jogam hoje, 2 jogam no próximo jogo e 2 jogam... Não, senão isso vai descaracterizar também a equipa. Uma equipa de futebol não pode ser de forma descaracterizada. Eu acho que o normal numa equipa é ter 4 volantes, um quinto que possa fazer outra posição sem ser volante, mas nós temos 6 volantes. Mas eles podem jogar a pontas, podem jogar a laterais, podem jogar a defesa... Podem, mas não é a mesma coisa. Uma equipa como o Flamengo não pode estar a meter janelas no lugar de portas. Tem que ter a janela para o lugar da janela e a porta para o lugar da porta. Um jogo, claro, pode desenrascar, mas a gente tem muitos volantes e pena minha não ter mais oportunidades para dar ao Saúl, não ter mais oportunidades para dar ao Nico quando eles estão disponíveis, porque ainda tem o Jorginho, tem o Paquetá, tem o e aqueles que vocês viram hoje estão bem, se eles fazem mal, mas eles estão bem. Por isso, meus amigos, é difícil às vezes gerir esse tipo de situação. Por exemplo, se um deles fosse defesa esquerda com a lesão agora do Alexandre, e não necessitava de jogar 3 ou 4 jogos com o Ayrton, não é? Podia estar aqui a rodar. Tem que meter o miúdo, mas o miúdo para este tipo de guerra ainda não está preparado porque não quer o matar. Jardim, aqui. Boa noite, Sidão Marinho Litoral News. Eu lembro que lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, depois do empate com o Inter, eu te perguntei o motivo do Flamengo ter apresentado atuações abaixo contra o São Paulo e também contra o Inter. Você me falou que não teve tempo para trabalhar com jogadores que estavam na Copa, nas seleções. E aí teria 11 dias para trabalhar, disse que ia melhorar, e de fato melhorou. São 4 atuações muito boas do Flamengo e o primeiro tempo de hoje me parece ser o melhor primeiro tempo sobre o seu trabalho. Aí eu te faço a pergunta, é possível imaginar um Flamengo, até por essas pausas que vai ter durante as próximas semanas na Copa do Brasil, jogando nesse nível dos 4 últimos jogos até o fim da temporada? Obrigado.
Em relação a essa minha afirmação, no Beira-Rio, eu tive sorte, acertei. A malta começou a treinar toda a gente e evolui. Eu acho que é uma coisa básica, não é? Em termos de trabalho. Uma equipa que tem 20 e tal jogadores, 10 estão 2 meses sem treinar no grupo e depois para integrá-los, os do Uruguai vêm com uma ideia do Uruguai, os do Brasil, muitos nem sequer jogaram, não é? Vêm com outra ideia, os outros vêm com outra ideia, 10 dias de férias sem treinar e depois juntar isto tudo leva algum tempo e por isso a necessidade da gente trabalhar juntos. Eu acho que esses 10 dias foram muito importantes para nós recuperarmos um pouco o nosso ADN daquilo que mostramos numa primeira fase e queríamos voltar a mostrar. Os jogadores estão de parabéns porque estão a conseguir outra vez esquecer o que se passou em termos de seleções e voltar outra vez ao ADN do Flamengo. E é isso que nós pretendemos, continuar a crescer. Sabemos que daqui a 2 dias temos mais um jogo, ou daqui a 3 dias um jogo no Mineirão, um jogo extremamente importante para nós, para a prova que é o campeonato, que é uma prova com importância muito grande para nós. A Libertadores também o é, mas o campeonato também o é. E o próximo jogo é um jogo de uma grande importância fora de casa, que temos que assumir a responsabilidade de jogar para ganhar, porque o Flamengo só vive de vitórias, não vive de outros resultados. No final aí, pessoal, que o limite da Conmebol é 15 minutos, a gente já ultrapassou, mas vamos para a reta final aí. Ok. Jardim, boa noite. Roque, coluna do Fla. Você abriu a coletiva falando sobre a importância da torcida hoje no jogo. Historicamente, o Maracanã sempre foi um fator diferencial para o Flamengo quando tem jogos decisivos. E aí eu queria que você falasse o quanto que foi importante essa sinergia hoje, time, treinador e torcida, no momento onde o Flamengo sofreu ali no jogo, sofreu até o gol também, e o quanto que pode ser importante essa sincronia para a reta final da temporada, tendo em vista que nós temos aí o Flamengo buscando o Palmeiras e caminhando para uma quarta de final de Libertadores. É muito importante essa sinergia entre os torcedores, as claques, toda a gente apoiar no mesmo sentido, não individualizar-se, joga o António, o Manel, ou apoiar o Flamengo, que isso aqui é importante, essa causa. Temos uma reta final para o campeonato com muitos jogos em casa, apesar dos jogos fora também vamos ter a nossa torcida, mas na nossa casa temos que fazer a nossa fortaleza. E queremos continuar porque sabemos que as coisas não são fáceis. Estava aqui o Rodrigo a me dizer antes do... Não sei se é verdade o que ele disse, mas eu vou dizer aqui que pela história acho que é a primeira vez depois de ganhar a Libertadores consegue chegar aos oitavos de final, no ano a seguir consegue chegar aos oitavos de final a primeira vez, porque os ciclos também é uma coisa que às vezes é difícil de repetir. Sempre depois de um bom ciclo, às vezes vem dificuldades e a gente tem que superar isso, não é? O ano passado o Flamengo teve um bom ciclo e este ano a gente tem que superar, porque estatisticamente, não é só no Flamengo, mas em todas as equipas do mundo, depois de umas grandes vitórias vem um pedacinho, uma dificuldade de repetir os êxitos, e nós aqui queremos repetir os êxitos. E eu pessoalmente estou no Flamengo para repetir os êxitos também do passado recente. Jardim, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Durante a coletiva, você em 2 pontos chegou a falar da pressão que o Flamengo imprimiu hoje com a escolha, né, de Pedro e Arrascaeta juntos para pressionar e conseguindo, e a importância de no primeiro jogo o Bruno Henrique ter feito a pressão e isso funcionado. No segundo tempo, né, o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, pressionou, funcionou, e logo no primeiro minuto do segundo tempo o Cruzeiro traz diferentes estímulos ali de saída de bola e o Flamengo sofre até fazer o gol, segundo gol, com 17 minutos. A que se atribui essa piora na pressão durante essa janela? Não, eu acho que o Cruzeiro, depois da primeira parte, que foi medíocre, eu acho que o Cruzeiro no primeiro tempo não teve ao seu nível, e toda a gente, acho que é unânime, se o próprio treinador falou nisso. O Cruzeiro é uma equipa que apresenta muito mais do que apresentou na primeira parte. Na segunda parte assumiu um pouco a responsabilidade do jogo. Nós tivemos alguma dificuldade de pressioná-los,
e nessa dificuldade de pressionados falhamos alguns passos também na nossa primeira construção e demos um pouco do domínio ali durante 10 minutos ao adversário, mesmo gritando, pressiona, sobe linhas, os jogadores não conseguiram. Às vezes também temos uma equipa do outro lado, não é? Temos uma equipa que joga, o futebol não é contra mecos, no outro lado também é uma equipa que joga e que nos cria dificuldades, mas o importante foi sofrermos o golo e depois fomos nos endireitando para conseguir fazer o segundo golo e conseguir na parte final aí, mesmo os últimos 30 minutos, com os jogadores que foram entrando, o Cruzeiro podia ter tido um pouco mais de posse de bola, mas foi sempre muito alto, não conseguia entrar dentro da nossa fortaleza em termos. Eu, por exemplo, o Rossi não me lembro de fazer grandes defesas, e a gente teve, eu lembro pelo menos 2 do Paquetá, uma do Emerson, tivemos várias situações para fazer o terceiro gol. Por isso é que eu disse, 10 minutos muito bons do Cruzeiro, o resto do jogo, uma primeira parte fantástica, e acho que uma vitória meritória. Uma vitória meritória. Se o treinador assume, acho que toda a gente tem que assumir, e toda a gente que veio ao estádio, eu vi a felicidade das pessoas também pela qualidade do jogo que a gente produzia. Aqui, Jardim, boa noite. Marcos Martinho, do canal da KSRN. Você já bateu na tecla algumas vezes, né, sobre a questão do percentual de posse de bola do Flamengo, né, durante os jogos. E aí, após o término da Copa do Mundo, jogos contra o São Paulo, jogos contra o Inter, o Flamengo com um elevado percentual de posse de bola, porém com uma criação reduzida. E nos últimos jogos, Mirassol, o jogo de hoje, o Flamengo conseguiu retomar a condição até de ter menos posse, porém ter muita criação de jogada. A que fator você acredita essa questão do retorno do Flamengo com um sistema de jogo vertical, objetivo e produzindo muitas chances de gol? É aquilo que eu acredito do futebol, não é? Já falamos sobre a posse de bola estéril, sobre estar a rodar a bola para um lado, para o outro, e a equipa do adversário não ter problemas em bascular. Eu acho que a posse de bola serve para criarmos dificuldades aos adversários. Com certeza, quando temos a bola, não vamos correr atrás da bola, mas eu prefiro criar mais situações de gol, mas ter que correr algumas vezes mais atrás da linha da bola. Por isso é que temos um elenco, não é? Se durar 60 minutos, depois hoje trocamos 3 ou 2 aos 60 e tal, depois trocamos mais 2. No último Mirassol começamos a trocar ali para manter a intensidade, fizemos as substituições, estávamos 2-0, passamos logo para 4-0 e 5-0. E é isto o elenco, não é? Porque a gente não precisa de poupar os jogadores, porque temos suplentes que podem entrar e fazer tão bem. E também dar oportunidade, porque toda a gente que está no Flamengo. Jogadores saíram de campo e fizeram um desabafo aí na zona mista. Vamos ver o que eles falaram. Rapidinho, Jorge, rapidinho. A gente viu o Flamengo muito ofensivo no jogo de hoje, mas também com muitas chances perdidas. O que falta, na sua opinião, lógico, para o Flamengo começar a ser mais assertivo e converter essas chances? Eu acho que um dos pontos que nos atrapalha muito é o campo. Só você entrar ali e ver que o campo tá muito ruim para todas as equipes. E tratando de Flamengo, uma equipe que propõe jogo que quer jogar, quando chega na cara do gol, é claro que, apesar de toda a qualidade, vai haver finalizações erradas, finalizações fracas. O goleiro deles também tem os méritos, né, de defender os chutes, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Apesar dessa dificuldade de fazer o gol ali nas finalizações, a gente está criando, está insistindo e está vencendo. Léo, hoje é uma classificação importante, né, para as quartas da Libertadores e muito motivo para comemorar, né, por ter conseguido passar, mas também tem uma exigência do torcedor diferente para o Flamengo do que para as outras equipes, né, do povo em geral, né? Queria que você avaliasse a trajetória do Flamengo até aqui na temporada, com essa classificação, estando diretamente na briga pelo título brasileiro e ainda assim muita cobrança. É normal. Sexta temporada aqui, a gente sabe como que é, os que estão chegando há pouco tempo, tem pouco tempo de clube, estão se acostumando também. Basicamente é normal pro Flamengo, para o Brasil no geral. Eu acho que se você não tem resultado, você é cobrado, você tem que dar um resultado imediatamente. Mas a gente
mantém nosso trabalho, mantém nosso pé no chão. Eu acho que isso tem sido fundamental para que os nossos resultados viessem. Muita humildade mesmo, um sacrifício coletivo muito grande. Como vocês viram hoje, um espírito muito, muito bacana e uma ambição muito grande nos olhos de querer conquistar de novo com essa camisa. Royal, você falou recentemente, Royal, sobre a cobrança, né? Você até brincou, falou que já enfrentou até tiroteio, né? Quanto mais a cobrança. E hoje você é o titular da posição na Copa Libertadores. Queria que você falasse desse momento, né? Essa boa fase do Emerson Royal. Né? Cara, o que eu falei foi simplesmente a realidade. Eu sou um jogador, uma pessoa muito consistente em tudo que eu faço, independente da situação. Eu sei que sempre vai ter adversidades, como aconteceu aqui no Flamengo, no começo do ano passado. Mas eu sempre tive a cabeça no lugar, eu sempre soube da minha qualidade, sempre soube do que eu podia entregar. Venho fazendo isso, tenho muito que melhorar ainda, tenho muito que evoluir. Estou numa crescente importante, mas vale ressaltar que eu tenho muita margem para melhor ainda e eu vou seguir trabalhando. Royal, você com essa melhora recente agora no Flamengo, você consegue pensar também em seleção, porque você ainda é muito jovem ainda para uma próxima Copa do Mundo? Obviamente, eu sou um jogador que já tive passagem pela seleção muitas vezes, sei sim do meu potencial, sei sim que é uma posição carente, uma posição que está em aberto. Eu vou fazendo meu trabalho, obviamente eu tenho o objetivo de estar na seleção outra vez, mas é só o meu trabalho no Flamengo que vai fazer com que isso possa acontecer. Então vou seguir trabalhando firme aí no Flamengo para, se Deus quiser, eu ter essa oportunidade. Seu processo de retorno, né, ficou bastante tempo fora, uma lesão que não tinha acontecido ainda na sua carreira. Como foi esse processo, como você está se sentindo e como voltar depois de tanto tempo parecendo que nunca parou? Cara, feliz assim pela maneira como foi conduzido, tanto pelo departamento como pelos fisioterapeutas, todo esse processo para eu voltar dessa maneira, né? Com isso que eu estava me preocupando em voltar bem, né? Porque em não acelerar a volta de jeito nenhum, para que não acontecesse mais lesões também, porque como você mesmo falou, nunca tinha acontecido na minha vida, na minha carreira. Então isso me preocupou um pouco, mas lidando da maneira como eu lidei, com paciência, acreditando no trabalho de todos, de que o momento de voltar viria. Lógico, como eu disse, sempre me incomoda ficar fora, não participar dos jogos, ter ido para Portugal e acabar não tendo conseguido jogar. Mas acho que tudo no seu tempo e o processo foi bem feito e a gente está colhendo os frutos agora com essa volta da maneira que eu me sinto bem, confiante e pronto para ajudar o Flamengo no mais alto nível. Ortiz, Felipe Bardella, Portal Jogada 10. Eu queria saber quantos % dessa classificação você acredita para a torcida? Porque hoje teve uma força, né, muito grande, teve recorde de público, então eu queria que se você pudesse botar uma porcentagem. Pô, eu acho que fica 50 para nós ali dentro de campo, lógico que os outros 50 vai para eles porque nos deram muita força, principalmente nos momentos difíceis, cantaram, e não só aqui, no Mineirão também, deu para escutar em muitos momentos e nos embalando para que a gente conseguisse essa classificação, nos desse muita força. Então, como eu disse, quando junta esse grupo que entende esses grandes jogos, que sabe ser Flamengo e essa nação que é incrível, não só aqui, mas em todos os lugares que a gente vai, é muito difícil de ser batido. Léo, nos últimos jogos, né? Nas últimas entrevistas, principalmente os líderes do elenco falaram muito na palavra blindagem de vestiário. Eu queria saber como é que ficou esse momento do Flamengo em relação a muita especulação de contratações, até questionando o elenco. Eu queria saber como é que você entende a força desse elenco do Flamengo para o final dessa reta final da temporada. Como eu falei um pouco ali antes, esses momentos assim, a resposta sempre é o Flamengo. Não tem, a exigência é muito grande. E você passa 2 jogos sem vencer, as críticas vêm e esses momentos ruins acontecem, mas assim, a felicidade é que a gente tem grandes jogadores que entendem esses momentos, sabem que essa coisa que vem de fora não pode entrar para dentro do CT, não pode entrar para dentro do vestiário, e a gente sabe a capacidade que a gente tem nesse momento da temporada, nesses grandes jogos, não só no Brasileiro, como na Libertadores. Então a gente tem conseguido passar por cima disso, justamente, como você falou, se blindando, fechando ali o vestiário e trabalhando o ataque, trabalhando para a defesa ajudando o ataque, e assim a gente sabe que a gente tem um potencial enorme de brigar lá em cima sempre.
Valeu, pessoal. Liberar ele. Obrigado. Se hoje mais uma classificação do Flamengo, você que já fez parte dessa história no ano passado, foi muito importante na conquista da Libertadores do ano passado, e dessa vez exigido, mais uma vez, sobretudo no segundo tempo, pudesse avaliar a trajetória do Flamengo até aqui na Libertadores. Eu acho que não tem muito para avaliar, né? Eu acho que a gente fez uma campanha excepcional na fase do grupo, que conseguimos ficar como o melhor primeiro de todos, para a gente ter essa força de poder decidir em casa. A gente conseguiu um empate lá no Mineirão que nos deu a possibilidade de vir definir aqui em casa com a nossa torcida que fez sua parte hoje, que apoiou os 100 minutos que foram de jogo. Então é isso, eu acho que a gente vem fazendo um grande papel na Libertadores, o Cruzeiro é um grande rival que a gente tocou no sorteio, né, nas oitavas, e agora é esperar o jogo entre Del Valle e Tolima para que nos deixe saber quem vai ser nosso próximo rival. Falando um pouquinho sobre aquele lance ali que o Jorginho tirou a bola em cima da linha, queria saber como é que você entende aquela situação ali de cima da linha ali e o gol do Cruzeiro também. Tipo assim, eu acho que a bola do Jorginho, obviamente, parabenizar ele, porque o quanto ele acreditou naquela bola, que ele continuou correndo para tentar tirar essa bola aí. É uma bola muito difícil, uma bola que vem rasteira no cruzamento, consegue desviar no primeira trave, quica e sai por cima no segundo. E ele acreditou e conseguiu tirar. Óbvio que vale um gol, vale também, é parte da classificação. E no gol do Cruzeiro não tem nada para falar, né? É um chute muito difícil, foi um chutaço que na verdade que eu consigo reagir só recém da bola passar do lado do Jorginho, ainda quase consigo chegar na bola, mas não deu, mas o time fez um grande esforço para ir buscar o gol da vitória, conseguimos e classificamos, que isso era o que a gente queria. Viveu um outro momento, esse momento também de recuperação, né, cara? Em algumas situações falavam do Ayrton Lucas, né, que o Flamengo buscaria até um outro para a posição, e você novamente, cara, fazendo a volta por cima. Queria que você falasse desse momento teu aí, que a torcida tem elogiado bastante. Mais uma volta por cima do Ayrton, né? Cara, sem dúvida, eu estava vivendo um momento muito abaixo, né? Então, essas coisas que a busca de outro lateral, a gente procura não ver, né? Mas eu continuei forte, né, treinando, porque eu sabia que ia receber a oportunidade e eu tinha que estar preparado, porque nesse momento a gente não dá para relaxar, né? Então, quando o time precisa, a gente precisa estar bem também, não só mentalmente, mas dentro de campo. A gente procura ajudar ao máximo a equipe e fico feliz de estar correspondendo à altura e fico feliz pela classificação hoje. Aproveitando, já falando sobre o jogo de hoje, torcida foi um combustível ali a mais para vocês. Queria saber, todo lance ali, vocês vibrando ali junto com a torcida, quanto foi fundamental esse apoio hoje aqui da Nação Rubro-Negra no Maracanã? Cara, a gente é um time que tem muita qualidade, né? Então a gente, junto com a torcida, a gente correndo um pelo outro, é o nosso diferencial. E hoje foi mais uma festa que a torcida fez. Então a gente fica feliz. A torcida merecia essa classificação, nós também como equipe. Então a gente fica feliz de estar conquistando mais uma classificação aqui dentro do Maraca, que a gente é muito forte com o apoio da torcida. Ayrton, rapidinho, muitos falou sobre esse primeiro tempo do Flamengo. Você concorda que é o melhor primeiro tempo do Flamengo? Cara, eu acho que sim. A gente entrou desde o primeiro minuto até o final muito forte, tentou anular a equipe deles, que é uma equipe muito boa treinada, então a gente sabia que tinha que estar ligado, né? Claro que a gente ficou triste pelo gol que a gente tomou, mas nosso diferencial é ter a mentalidade forte, não se abalou pelo gol que a gente tomou. A gente seguiu jogando o que a gente sempre procura e graças a Deus a gente conquistou essa classificação. Vamos dar uma analisada aí, junto com o Vene Casagrande, as notícias do Flamengo, depois desse resultado maravilhoso aí em cima do Cruzeiro. Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, mais uma alvorada por aqui, 6h04 da manhã de 20 de agosto, uma quinta-feira, e que alvorada maravilhosa, que amanhecer maravilhoso,
Que massacre do Flamengo para cima do Cruzeiro, conseguindo uma grande classificação para as quartas de final da Libertadores da América. E a gente vai trazer aqui no vídeo de agora quanto o Flamengo ganha em prêmio, em dinheiro, bufunfa, com essa classificação, uma classificação maravilhosa. Que baile rubro-negro no primeiro tempo para cima do Cruzeiro, hein? Amigo, até o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, se rendeu ao Flamengo. Alô, Gerson, só um recado para você. A garrafinha que eu vou usar hoje no meu treino é essa aqui, ó. Ninguém morre nos devendo. Lembre-se disso, Gerson. Lembre-se disso. A torcida do Flamengo jamais vai esquecer o que você fez pós sua saída, tá bom? E repito, ninguém morre nos devendo. Vamos para mais um vídeo, mais um dia maravilhoso. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like, compartilha esse vídeo com todo mundo, para todo mundo ver que o Flamengo está nas quartas de final da Libertadores da América e jogando muita bola. Muita bola. Não deixe de hypar o vídeo. Se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix na descrição. Inclusive, já vou entrar logo no assunto. Eu acho que o Flamengo vive o melhor momento da era Leonardo Jardim em todos os quesitos, dentro e fora de campo. A gente consegue perceber uma paz reinando no dia a dia do Flamengo, nos bastidores do Flamengo, e não é para menos, né? A bola está entrando e entrando muito bem. O Flamengo vem fazendo jogos assim que chamam a atenção de uma maneira extremamente positiva. Acho que o Leonardo Jardim entendeu um pouco como ele tem que fazer esse time jogar. Ele deu o braço a torcer e viu que, da maneira dele, da metodologia dele, só com o que ele pensa de futebol, não iria dar certo. E aí ele percebeu que, olha, esses jogadores aqui, eles jogam melhor dessa maneira aqui. Beleza, aí a gente vê um pouco do Felipe Luiz, dos tempos de Felipe Luiz, um Flamengo parecido. Então, eu particularmente acho que o Flamengo está vivendo o seu melhor momento desde a chegada do técnico Leonardo Jardim e dentro de campo, querendo ou não, teve uma eliminação na Copa do Brasil, é isso e tal, mas o Flamengo agora está nas quartas de final de uma Libertadores da América, passando por um dos favoritos. O Cruzeiro era um dos favoritos. Fez investimento alto nessa janela de transferência para poder chegar forte e tentar eliminar o Flamengo. Porém, só tentou, porque não conseguiu. Inclusive, o que a gente viu ontem no Maracanã foi um amasso do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo, se aproveitasse as oportunidades que teve no primeiro tempo, eu diria que no segundo tempo teria o luxo de descansar jogadores pensando na sequência da temporada, pensando inclusive no próprio Cruzeiro, que no final de semana é adversário do Flamengo, só que pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo não aproveitou as oportunidades. Mostrou algo que mostra em alguns momentos, não só com o Leonardo Jardim, desde os tempos de Felipe Luiz. Cria e não bota a bola na rede. Foi assim durante muito tempo e foi assim no primeiro tempo contra o Cruzeiro. O Pedro joga muita bola, gente. O Pedro não tem como. É o que eu falo, assim. Eu acho que no meu time... mas o Pedro, ele não tem... Amigo, o Pedro é absurdo. O que o Pedro consegue fazer, para mim, é o melhor centroavante, sem sombra de dúvidas, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano. Joga muita bola. A Arrascaeta sendo importante, marcando o primeiro gol do Flamengo na vitória por 2-1. Samuel Lino novamente sendo muito importante no segundo tempo, marcando o gol da vitória do Flamengo. Então é uma vitória que assim impõe aos adversários muito respeito. O Flamengo chega para o restante da competição em busca do penta na Libertadores da América muito forte, com a moral nas alturas. Porque quando você elimina um Cruzeiro, que é um Cruzeiro muito bem treinado pelo técnico Arthur Jorge, com grandes jogadores, você passa um recado para os adversários. Olha, eliminamos o Cruzeiro, estamos prontos para enfrentar qualquer equipe. Olha, e eu estava vendo o chaveamento, eu estou falando hoje, dia 20 de agosto. Para mim, vocês vão me chamar de loucos, para mim, a final da Libertadores da América vai ser Flamengo e Fluminense.
Algo que poderia ter acontecido em 2023 só não aconteceu porque o Flamengo deu mole. Dessa vez, eu acho que o Fluminense vai chegar à final, acho que o Flamengo também chegará à final, e aí a gente vai ver uma final não só brasileira, mas uma final carioca disputada lá no Uruguai, lá em Montevidéu. Ó, galera, com essa classificação, o Flamengo garante aí uma bolada, tá? Essa classificação às quartas garante ao Flamengo 9 milhões de reais. Até o momento, o Flamengo acumula 29,3 milhões de reais em premiação na competição, tá? O Flamengo foi dono aí da melhor campanha na fase de grupos. E as premiações são: fase de grupos, $1 milhão, vitória na fase de grupos, $340 mil, porque a Conmebol paga por vitória durante a fase de grupos. Oitavas de final, $1.250.000, quartas de final, $1.700.000, semifinal, $2,3 milhões, vice-campeão, $7 milhões e campeão, $25 milhões. Então, olha, galera, sei não, eu tô muito animado, vocês não têm noção. Ó, o próximo adversário do Flamengo nas quartas de final vai sair do confronto Independente Del Valle e Tolima. Só que essa definição aí de quem vai ser o adversário do Flamengo só vai ser no dia 25 de agosto, porque o jogo de ida que teria sido disputado não foi disputado pela questão de terremoto que acabou atingindo a Colômbia. Então, só na outra semana que a gente vai saber qual será o adversário do Flamengo. E vou ser audacioso. Qualquer um aí que o Flamengo pegar é o favorito. Eu não vou dizer que vai passar, porque o futebol é muito duro. Mas assim, gente, eu tô muito animado. Já dá pra dizer que o Flamengo tá com o pezinho na semi? Acho que dá, hein? Acho que dá. Então, eu acho que o Flamengo vive esse grande momento aí. Enfim, tô muito confiante pro Flamengo na Libertadores em busca do Penta, sem sombra de dúvidas. Ó, até o dono da SAF do Cruzeiro se rendeu ao Flamengo. O Flamengo foi superior hoje. A gente tem que reconhecer, é duro, mas infelizmente não merecemos a vitória. Fica de lição, e esse sorteio não foi generoso com a gente, foi muito maldoso. Ah, calma aí, Pedrinho, se não foi generoso com vocês, com o Flamengo foi o quê? O Flamengo teve a melhor campanha, simplesmente pega uma das melhores equipes nas oitavas de final. Calma aí, cara, vocês passaram em segundo, pô. Qualquer um que vocês pegassem, tanto faz, vocês passaram em segundo. Vocês não fizeram uma boa campanha na fase de grupos. Então, ô Pedrinho, calma aí. Dito isso, galera, vou lá fazer meu treininho, tá? Daqui a pouco eu volto para gravar mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande. Ai, que dia maravilhoso, meu Deus do céu. Será que hoje o SBT, a galera vai me aguentar? Ai. Não tem jeito. Em terra de urubu, raposa não tem vez. Valeu, galera. Fui. Ei, você aí mesmo, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante pro YouTube estar divulgando o nosso conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.